Palavra de Deus em Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração mais adulta pede um sinal, e nenhum sinal será lhe dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E partindo para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. Jesus lhes disse: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E razoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Veja, chega dois grupos religiosos, e nós já explicamos que os grupos religiosos, uns eram saduceus e outros eram fariseus. E o que, que era isso? Tinha o judaísmo, e dentro do judaísmo tinha divisões, assim como tem no cristianismo. No cristianismo evangélico tem assembleianos, que são os da Assembleia de Deus, tem os batistas, tem os presbiterianos. Geralmente as crenças principais são iguais, mas eles diferem em algumas coisas. Por exemplo, os batistas tradicionais não acreditam nos dons do Espírito Santo, como cura, línguas. Atualmente, geralmente as tradicionais não acreditam, reformadas. Já os assembleanos acreditam, já a Deus e Amor acredita ainda mais. Então, o que, que acontece? Dentro do judaísmo também tinha essas divisões. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em ressurreição, e não era toda a Bíblia que ele acreditava, eu falo do Velho Testamento. Então, existia divergência entre eles, mas eles vieram pedir um sinal a Jesus. Eles queriam uma prova que Jesus era o Cristo, que era alguém importante, e Jesus disse: Não, só vou dar o sinal de Jonas. Ele já tinha explicado que como Jonas passou 3 dias no ventre da Barileia, eu vou passar 3 dias no ventre da terra. E Jesus levanta aqui um questionamento, que tome cuidado com o fermento dos fariseus. E eles vão questionar a questão do fermento, e Jesus vai dizer: olha, o fermento não era do fermento físico, eu estou falando da doutrina deles. E por que Jesus chama de fermento? O fermento é uma coisa pouquinha que você põe numa massa e a massa incha. Né? Um bolo sem fermento geralmente não fica fofo. E veja, uma quantidade pequena é capaz de levedar, de alterar uma massa, a quantidade de massa grande. E é isso que Jesus está dizendo, que doutrinas, às vezes erradas, mesmo elas sendo pequenininhas, elas podem alterar todo o resultado de uma religião. E nós vivemos em momentos difíceis. Hoje em dia é muito comum um cristão sair da igreja, era evangélico, feliz. Eu vi pessoas que foram curadas na igreja de doenças graves, desenganado por médico. Deus curou, e de repente saíram da igreja e começaram a dizer assim: isso aí é um sistema religioso, a Bíblia foi mal traduzida, não se deve dar dízimo. Então eles inventam um monte de coisa. Geralmente, morei na região ali do Centro-Oeste, próximo a Brasília, ali de Brasília, e eu vi que todas as pessoas que se envolveram com esse negócio, geralmente eram pessoas que tinham cometido um pecado grave, ou alguém que não tinha um bom conhecimento da gramática portuguesa, um nível de escolaridade baixo. Então eles se enrolam na própria dúvida e aí negam a verdade. E detalhe, não aceitam a explicação da verdade e não procuram ajuda. Geralmente essas pessoas elas vão para grupos determinados, hoje de WhatsApp, antigamente era conversas pessoais, mas agora é grupo de WhatsApp. Essas pessoas elas começam agora a disseminar, elas começam a espalhar que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Messias, e aí questiona várias coisas a respeito de Jesus, e aí começa a se voltar para o judaísmo, para o islamismo, para outras religiões, e às vezes o ateísmo. Geralmente é caso de pecado ou caso de pouco conhecimento. Nós estamos num país onde grande parcela da população tem o chamado analfabetismo funcional. O que é isso? A pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar o texto que lê. Por isso, nós vamos ver aqui abaixo a questão de Pedro. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as pessoas acham que a pedra que Deus vai edificar a igreja é Pedro e não Jesus. Jesus estava falando sobre ele. Não pode ser
edificado uma religião em cima de Pedro, tem que ser em cima de Jesus, é o sangue de Jesus que nos perdoa o pecado. Só esse raciocínio já derruba todo o argumento. E as pessoas, por erro de interpretação de texto e por pouco conhecimento, não seguem a verdade e começam a seguir doutrinas mentirosas. E o pior é que começa a fermentar outras pessoas, e Jesus está criticando isso. Cuidado com essas ideias, elas são pequenininhas, elas são simples, mas elas conseguem alterar tudo. E hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão nas igrejas sem fé em Deus, sem fé em Jesus, sem perdidos, depressivos. E sem fé é impossível agradar a Deus. O espírito do anticristo, que Paulo diz que já estava naquela época com eles, está operando grandemente, porque está preparando o terreno. Ele precisa de um grande número de ateus, de um grande número de jovens que não acreditam em Deus. Então os pais deixam os filhos aí o dia inteiro diante dos desenhos animados, e lá está sendo trabalhado princípios contrários à palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz: não roubarás. O que que o pica-pau e o Zé Corubu faz? Rouba uma ou outra. Passei e você torce pelo pica-pau. Você, sem perceber, você está torcendo não pelo bem, pelo justo. Está torcendo por um lado para ganhar. E os dois lados são errados ali. Isso acontece nos filmes, nas novelas. Então chega um momento que o fermento inflamou toda a massa. Hoje nós temos uma igreja muitas vezes inflamada, uma sociedade inflamada pelo fermento do anticristo. Quando você vê algum irmãozinho com essas ideias, se afasta dessa pessoa. Essa pessoa é perigosíssima. Ela é capaz de destruir a sua vida, de jogar você na depressão. Eu vivi isso, só que eu não fui diretamente com a pessoa, eu frequentei várias igrejas, e aí tanta doutrina diferente que eu entrei em confusão, daqui a pouco eu não sabia mais em que acreditar, e virei ateu. E é o fundo do poço isso. Então tome cuidado com o fermento também das novas religiões aí. Parece tão simples, geralmente o espírito do anticristo ele não contraria Deus. Eles falam que o Velho Testamento é certo, que a Bíblia é certa, que Deus existe, mas ele contraria quem? Cristo, porque sem mim nada podereis fazer. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então essas pessoas elas não se chegam a Deus, mas pensam que se chegaram pelos seus próprios méritos. Aí começa a fazer rituais religiosos, se vestir a caráter, falar certos jargões. Começam a aprender meia dúzia de hebraico ou de outra língua, e aí já acha que são especiais, são diferentes. É a mesma coisa que eu via quando as pessoas viam um lutador no filme, na época era o Bruce Lee, outros assim, quando terminava o filme ia chutar um pé de milho, um negócio, ia brincar. E é isso que as pessoas fazem, elas se acham especiais, elas começam a querer ensinar sem saber. As pessoas que eu vi ensinando isso, a maioria não gostam de ler, não tem uma boa interpretação de texto, não tem uma boa gramática, conhecimento de gramática do português. Aí, devido a isso, elas facilmente acreditam no que outras pessoas dizem. A maioria, quando eu fui ver em debates, em grupos de debates, essas pessoas debatendo, a maioria se perdem em textos simples, que qualquer pessoa que tiver o mínimo de conhecimento consegue fazer, consegue interpretar, e que tem que ter o Espírito Santo. Então, tome cuidado com o fermento atual do anticristo. Aqui, eles eram o fermento dos fariseus, era menos grave, porque o judaísmo ainda estava valendo. Mas o fermento do anticristo, esse é perigoso. E Jesus vai explicar essa questão e fala dos milagres. E chegando às partes de Cesaré, no verso 12, verso 13, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho de Deus? Jesus pergunta para os discípulos: estão dizendo o que de mim? Veja que a pergunta era interessante, porque os fariseus e saduceus estavam querendo um sinal que provasse quem era Jesus. E agora Jesus está perguntando: quem dizem aí que eu sou? E aí um disse: rapaz, disse que você é João Batista, outros que é Elias, outros é Jeremias, outro é um dos profetas. Ou seja, veja que o povo estava perdido ainda. E ele disse: e vocês, quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E Jesus disse: Pedro, não foi tu que revelou, não foi boca, não foi sangue nem carne, foi meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus está dizendo que você só pode conhecer a Cristo se o próprio Pai revelar o Cristo para você. Então é por isso que as pessoas são enganadas pelo Espírito do Anticristo, é porque não tem a revelação de Deus. Sem o Espírito Santo, você não acredita no Espírito Santo e não acredita em Deus. Por isso tem muitas pessoas se voltando para outras religiões porque estão perdidas, se perderam, porque se Deus não revelar, você não chega à salvação. Deus revela Cristo, Cristo revela Deus. E aí Jesus vai dizer, pois tu és Cristo, Pedro, e pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo aqui? Não é que Pedro é a pedra que vai ser edificada a igreja, não. Jesus chama numa linguagem em que foi escrita a Bíblia, que chamou Pedro de pedrinha. Mas quando ele diz esta pedra, que é falando do próprio Jesus, é Jesus falando dele mesmo, não de Pedro. Porque quando eu digo esta, eu estou falando de algo que está em mim. Quando eu digo essa, eu estou falando de algo que está no outro que eu estou falando. Então ele está falando com Pedro, ele está falando esta pedra não era de Pedro, era dele mesmo. E aqui, só aqui você já vê que aqui destrói muitas religiões. Porque tem pessoas achando que Pedro era o fundamento da igreja. E aí construiu-se toda uma religião, o catolicismo se baseou nisso, mas não pode ser. Só aqui você vê um erro e o problema de interpretação de texto que os cristãos têm. Jesus diz, Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Sobre eu seria edificada a igreja. Se fosse edificar uma igreja sobre Pedro, não precisava de Jesus. Só em Cristo há fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. Sem Cristo não tem condições de haver salvação. É o sangue dele que nos purifica do pecado. É ele que é o mediador entre Deus e o homem. Não tem como ser Pedro. Aqui é um erro de interpretação. Vai muitas pessoas seguir coisa errada. Agora ele vai dizer, eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Que chaves é essa? Não é uma chave literal, meu irmão. Isso aqui, Jesus está falando o quê? Da conexão que ele ia estabelecer com os céus, por meio do seu sangue, e o que liga as coisas no reino do céu? O nome de Jesus, porque Jesus disse, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Você tem que orar no nome de Jesus. Quando você vai orar a Deus, você tem que orar no nome de Jesus. Se você faz uma oração e não usa o nome de Jesus, você não usou a chave do reino dos céus. Então, tudo que você vai fazer no nome de Jesus. Por isso que Pedro, que vão curar o enfermo, diz, nada eu tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, era orado em nome de Jesus, é consagrado pessoas em nome de Jesus, é aberto o culto em nome de Jesus, o nome de Jesus é a chave do reino dos céus. Mas podemos dizer que a palavra de Deus também é a chave, porque é a mesma coisa, quase, e que o Espírito Santo é a chave, porque essas três coisas, o Espírito Santo, o nome de Jesus e palavra, opera em conjunto. Esta é a chave do reino dos céus, que foi dada a todos. Agora, Jesus estava falando com Pedro e se referiu a ele. Com certeza colocou Pedro ali na liderança, mas Pedro era casado, tem uma série de coisas que a gente tem que entender, que se fundamentaram religiões em dogmas humanos. O fermento do fariseu é tão perigoso que ele seguiu, a religião seguiu com muito fermento e quase destruiu o cristianismo. Quase destruiu o cristianismo, porque entrou muito fermento. Daqui a pouco tinha mais fermento do que massa. Uma vez eu vi uma propaganda, pão de queijo com queijo. Eu fiquei estranhei, porque pão de queijo tem que ter queijo, mas comendo alguns pão de queijo aí que quase não tem queijo, que parece até que não tem, a propaganda pão de queijo com queijo está certo. E aqui a palavra de Deus quer que um cristianismo com Cristo, porque tem muito cristianismo aí que o Cristo já não está mais. E desse momento Jesus começou pediu para ninguém dizer que ele era o Cristo, mas ele começou a dizer, nós temos que ir a Jerusalém
e eu vou morrer lá e vou ressuscitar tal. E Pedro, no verso 22, vai dizer, a repreender Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja, Jesus tinha que morrer, ele veio com o objetivo de morrer. Porque se Jesus não morresse, nós aprendemos em Êxodo, não ia ter um sacrifício, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o cordeiro vivo não resolve o problema. Infelizmente, Jesus tinha que morrer. Não foi justo a morte dele, quem os condenou foram culpados, mas ele tinha que morrer. Mas Pedro está dizendo, não, tu não vai morrer. E veja o que Jesus disse para Pedro. Voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Deus, como chama Pedro agora aqui, Jesus, de opositor. A Satanás, opositor. O mesmo Pedro que Jesus disse que Deus revelou a ele que ele era o Cristo, o mesmo Pedro que Jesus disse que deu as chaves do reino dos céus, agora o mesmo Pedro está falando coisas que são pensamentos satânicos. Que incoerência, né? Isso é para mostrar que o cristão pode ser inspirado por Deus, mas se não tomar cuidado, ele pode ser inspirado por Satanás. Davi foi inspirado por Satanás em algum momento e desobedeceu a Deus. Então tome cuidado que nem tudo que vem na tua mente é inspiração de Deus. Todo mundo gosta de dizer, Deus colocou uma palavra no meu coração. Tem certeza? Palavra de Deus tem que ter cuidado. Primeiro, você acha que é a palavra de Deus, você vai consultar a palavra que você acha que é de Deus na palavra escrita, para ver se elas têm coerência. Se houver incoerência, não é de Deus. Ou é humana, ou é de Satanás. Veja, Satanás, quando vai tentar Jesus, e nós vimos alguns no capítulo 4, Satanás tenta Jesus em Salmos, Salmo 91. Na palavra de Deus, Satanás tenta Jesus. Então, tome cuidado que achar que toda inspiração de Deus, que toda pessoa que lhe dá uma palavra é de Deus, que só porque você gostou da palavra. Tem gente que vai montar um negócio, chega alguém e diz, ó, serei contigo, varoa, varão, você vai prosperar, e eu vou te fazer transbordar para a direita e para a esquerda. E a pessoa sai aí desesperada, entra num negócio errado. Às vezes é um casamento. Quantos casamentos frustrados porque acreditaram na profeta e no profeta, na esperança, na simplicidade, acreditaram. Por isso que a igreja tem que ter instrução para ter cuidado com esses falsos profetas. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Ele disse que aproveitou-me ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então Jesus está dizendo, negue a você mesmo. E o que é você mesmo? Jesus diz que é da boca que saem os maus, é do coração que saem os maus desígnios, adultério, roubo, fornicação, ódio, ira, homicídio. Ou seja, essas coisas elas estão dentro de nós. Não é Satanás que coloca dentro de nós, é o homem que é mau, a mulher que é má. Agora Satanás desperta. Satanás aqui, às vezes, cria uma situação difícil para você e você está desempregado e aparece uma oportunidade de você roubar. Você trair sua esposa, seu esposo, você mentir, se enganar. Ele só vai oferecer essa oportunidade para despertar o mal que tem dentro do coração do homem. Mas quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito Santo. Então, quem é da carne tem os frutos da carne, quem é do Espírito tem os frutos do Espírito. Então, tome cuidado com você mesmo. Você bota muita culpa em Satanás, é muito comum as pessoas colocarem a culpa em Satanás. Mas quando Adão e Eva e a serpente foram julgados ali por Deus, Deus foi dando a cada um o seu castigo. E cada um teve a sua parcela de culpa. Mas se Adão não tivesse comido o fruto, só tinha sobrado para Eva e para a serpente. Se Eva não tivesse comido o fruto e dado a Adão, o problema era só da serpente. Veja que o problema é só seu. Mesmo o outro te influenciando, o problema é só seu. E não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tome cuidado com o que você está negociando a sua fé, os seus valores. Às vezes é com amizades, com namoros, às vezes é com dinheiro. Toma cuidado com isso. E Jesus disse, ó, o Filho do Homem vai vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Você vai receber de acordo com o que você produziu. A salvação não é pela fé? É pela fé.
Mas se a fé não produz obras, essa fé é mentirosa, ela é falsa fé. Então tem que ter fé e tem que ter obras. Sem obras não existe fé. Sem fé não existe também obra, porque a causadora das obras é a fé. Mas se não tem obras, eu posso concluir que não tem fé. E Jesus fala no final, tem alguns aqui que não vão provar a morte até que venha vir o Filho do Rei. Essa palavra encerra aqui, em outra passagem, vão achar que alguém não ia morrer e ficou em incógnita, mas provavelmente, talvez seja a revelação que Jesus vai dar a João, ou então a descida do Espírito Santo, uma série de coisas ali. Não é uma coisa que é vital para a sua fé cristã, mas em um outro momento nós vamos explanar melhor, explicar melhor. Então, esse é o resumo da palavra de hoje. Na verdade, o que nós fazemos aqui é uma espécie de panorama do texto, né? Nós não aprofundamos o texto. Por que nós não aprofundamos? Porque um texto como esse teria que ser dividido talvez em 5, 7, 8, 10 áudios de 1 hora, porque é um texto muito rico e nós teríamos que falar por partes, porque até aqui Jesus fala várias coisas e ele não falou nessa sequência. Aqui, quem está escrevendo o que Jesus falou está fazendo um resumo, né? Então, o Espírito Santo resume, até porque o Novo Testamento é um resumo do que Jesus falou, que é muito pouco que está escrito ali. Mas eles fizeram o resumo pelo Espírito Santo. E o certo seria nós estudarmos separadamente. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas não tiveram esse primeiro contato. Então você tem esse primeiro contato, tem o panorama, aí você espalha isso nos grupos. O bom é que cada pessoa publique em todos os grupos que está, com todos os contatos, aí vai espalhando isso. Daqui a pouco nós temos uma grande quantidade de pessoas que conhecem a história. Aí essa pessoa, quando ela pegar uma explicação mais aprofundada, ela já vai ter em mente, viu? E um texto como esse é suficiente para salvar uma alma. O Espírito Santo é tremendo. Ele pode pegar uma letra aqui e salvar uma alma. Tem um testemunho muito famoso, antigo, que a pessoa deu um panfleto para uma pessoa, e a pessoa pegou e rasgou o panfleto, porque não queria saber de crente. Quando foi tirar o sapato à noite, dentro do sapato tinha caído um pedacinho de papel escrito Jesus disse. E essa pessoa ficou, Jesus disse. E ela foi dormir aquilo na mente dela. Jesus disse, Jesus disse. Ele falou, meu Deus, o que foi que Jesus disse? Ele foi ler a Bíblia e se converteu, porque Jesus tinha dito. Então, o Evangelho é poder de Deus. Compartilha que a obra de Deus acontece na vida dos outros e você é abençoado.